Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin autorizou os ataques contra a Ucrânia, depois de várias semanas de negociações diplomáticas. O interesse do presidente russo pelo país vizinho é antigo e vem desde os tempos da desintegração da União Soviética. Também não é a primeira vez que Putin toma a decisão de ordenar uma operação militar desde que chegou ao poder, há mais de 20 anos. Existem vários conflitos no histórico de Vladimir Putin, que vão desde a Segunda Guerra da Chechênia, passando pelas incursões na Síria, a guerra contra a Geórgia e a anexação da Crimeia em 2014. Hoje, ampliaremos nosso conhecimento militar sobre Vladimir Putin e todos os conflitos que envolvem a Rússia desde que ele chegou ao poder. Vladimir Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo, e em 1975 se formou em Direito na Universidade de sua cidade natal. Apesar de sua formação, Putin não seguiu carreira no mundo das leis e começou a tomar outro caminho dentro de uma das instituições de segurança mais conhecidas do mundo, a KGB. No mesmo ano de sua formatura, ele passou a integrar o corpo da primeira Diretoria-Geral de Inteligência Estrangeira, com a missão de vigiar visitantes da União Soviética. Anos mais tarde, foi designado a cumprir tarefas de contra-espionagem em vários lugares, entre eles a Alemanha Oriental, onde o atual todo-poderoso russo tinha a função de supervisionar a lealdade dos diplomatas soviéticos. Foram 16 anos de serviços prestados até voltar à Rússia, no começo dos anos 90, quando a União Soviética estava em seus últimos momentos. Após regressar, Putin se tornou vice-reitor de assuntos internacionais da faculdade em que havia se formado, e no ambiente acadêmico se aproximou de Anatoly Sobchak, que havia sido seu mentor durante os anos de estudos e viria a se tornar prefeito de São Petersburgo em 1991, e também um dos responsáveis pela entrada de Putin na política. Em 1996, após seu aliado perder a reeleição para prefeito, Vladimir Putin se muda para a capital russa Moscou e já no ano seguinte à sua chegada, foi nomeado como segundo chefe da equipe presidencial pelo então presidente russo Boris Yeltsin. Ambicioso e estrategista, pouco a pouco foi subindo os degraus do poder, até ser nomeado primeiro-ministro pelo mesmo Yeltsin em 9 de agosto de 1999. Para saltar de primeiro-ministro a presidente, foram necessários apenas 4 meses, quando Boris Yeltsin renunciou a seu mandato e Putin passou a ser o presidente interino da Rússia. Foram somente 3 meses como interino, pois em 26 de março de 2000, Putin foi eleito para seu primeiro mandato como presidente da Rússia. E já chegou mostrando sua vocação para a guerra, pois o país estava mergulhado nos confrontos da Segunda Guerra Chechena. A Chechênia lutava há anos pela sua independência, e já havia inclusive ganhado uma guerra travada com a Rússia entre os anos de 1994 e 1996. Nesse primeiro confronto, os separatistas humilharam o exército russo, obrigando o presidente Boris Yeltsin a assinar um cessar-fogo e retirar suas tropas do território checheno. Porém, as tensões continuaram e desencadearam no início de uma segunda guerra em 1999, justamente quando chega Putin ao poder e reage mostrando que não fugiria do confronto. Ele envia tropas russas, domina todas as regiões da Chechênia e instaura no poder aliados, que controlam até hoje a região com mão de ferro. Os separatistas ainda realizaram diversos atentados contra a Rússia, como em um teatro com mais de 850 reféns e em uma escola infantil, onde fizeram mais de 1.100 pessoas reféns, incluindo 770 crianças. Nos 2 casos, o desfecho foi trágico, levando à morte de centenas de pessoas inocentes. Após a vitória contra os separatistas,
Putin se dedicou a melhorar o exército russo, sucateado após o final da União Soviética, e em 2008 realizou sua primeira incursão militar fora de suas fronteiras. Depois de vários anos de tensões separatistas entre a região da Ossétia do Sul e a Geórgia, a situação piorou em 2008, quando tropas georgianas foram enviadas para a região. Putin decidiu entrar na guerra com tudo. A Força Aérea Russa utilizou cerca de 50 aeronaves e bombardeou as principais cidades, incluindo Tbilisi, a capital da Geórgia, durante 2 dias. A Força Naval e muitos tanques de guerra também foram mobilizados. Entretanto, não chegaram a entrar em ação, pois a guerra durou apenas 8 dias, com Putin atingindo seus objetivos e novamente colocando líderes aliados no comando da região. Com os 2 triunfos em menos de uma década, Putin forjou uma imagem de líder vencedor para o seu povo e foi considerado por muitos o salvador da pátria e também um estrategista, já que as 2 regiões onde atuou e consolidou a influência da Rússia eram importantes produtoras de recursos naturais, como petróleo e gás natural, 2 matérias-primas extremamente importantes para a economia russa. Em diversas ocasiões, Vladimir Putin deixou claro que considera o fim da União Soviética um erro, e diversas de suas ações demonstram sua vontade de recuperar para a Rússia pelo menos uma parte dos territórios que pertenciam ao bloco comunista. Assim, em 2014, ele deu o seguinte passo no seu objetivo, anexando a região ucraniana da Crimeia. Dessa vez, ele se aproveitou de um momento de instabilidade na política do país vizinho e colocou suas tropas com a alegação de garantir a segurança de cidadãos russos que viviam na região. Debilitada por sua crise interna, a Ucrânia ofereceu pouca resistência e toda a região da Crimeia foi anexada pela Rússia. Com as vitórias obtidas em seu território ou perto de suas fronteiras, o próximo passo era aumentar sua influência a nível mundial, atuando diretamente em conflitos distantes, o que aconteceu em 2015, quando Putin atendeu o pedido de socorro de seu aliado, o ditador sírio Bashar al-Assad, para acabar com os terroristas que ameaçavam seu regime. Apesar do risco de voltar a sofrer atentados em seu território, como aconteceu durante os conflitos com a Chechênia, Vladimir Putin decidiu intervir no conflito, enviando mais de 63 mil militares, além de aviões e helicópteros que ajudaram a recuperar em um período de 2 anos todos os territórios ocupados por jihadistas e devolver o pleno controle da Síria para o seu aliado. Segundo reportagem da BBC, a intervenção na Síria serviu como uma espécie de preparação para os planos de Putin de invadir a Ucrânia novamente, o que ele efetivamente realizou em fevereiro de 2022. Contudo, dessa vez os resultados estão sendo diferentes dos anteriores e, passado praticamente 9 meses desde o início dos conflitos, não existem indícios de que a guerra está perto do fim, nem que a Rússia irá vencer. De momento, Putin tem perdido parte do prestígio que havia conseguido internacionalmente e está colocando a Rússia em uma péssima situação perante outros países, com várias sanções que podem afetar o país por muitos anos. Resta saber se, ao final de tudo, ele passará para a história como um líder vitorioso que recuperou a importância da Rússia no cenário internacional, ou que afundou o país para atingir seus objetivos pessoais. Qual você acha que vai ser o legado de Putin? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.